Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Você já se perguntou como os espanhóis conseguiram conquistar o vasto território da América? Nunca passou pela sua cabeça como poucos soldados europeus que desembarcaram num território completamente desconhecido e conseguiram dominar grandes impérios como, por exemplo, os Incas, os Astecas? Fique até o final desse vídeo para saber um pouco mais sobre a conquista da América pelos espanhóis. Então, vamos à aula? Inicialmente, vamos abordar como ocorreu a chamada Conquista Espanhola. Isso porque aqui na América viviam povos sedentários com organização militar. Para que você possa ter uma ideia, a Confederação Azteca era formada por uma população de cerca de 25 milhões de pessoas. Contava com um poderoso exército com treinamento militar, temido por todos os povos das redondezas. Os astecas foram dominados por um grupo de pouco mais de 450 soldados espanhóis liderados por Hernán Cortés. É preciso contextualizar as dimensões do exército e poder de fogo dos espanhóis diante, por exemplo, dos astecas. A primeira dimensão a ser analisada é o poderio militar dos espanhóis. Eles contavam com armas de fogo, além de utilizarem cavalos nas batalhas. Outro ponto importante a ser sinalizado é a ajuda dos povos locais contrário à dominação da Confederação Azteca, por exemplo. Olha só, existe uma outra dimensão fundamental dessa narrativa que é as ideias fatalistas da cultura asteca. Para você ter uma ideia, eles acreditavam que os espanhóis eram os deuses e vieram à Terra para aniquilar a humanidade. Até que, a partir de aniquilar a humanidade, eles estavam corretos. Cortés teve acesso à cultura asteca, estudou uma estratégia que envolvia ataques com extrema violência e aliança com inimigos contrários à confederação. Podemos afirmar que em pouco tempo, ou seja, em 1521, o líder asteca Montezuma já fora morto e a confederação completamente dominada. E ainda havia outra grande civilização sedentária na Cordilheira dos Andes. E assim foi destacado para campanhas contra os Incas Francisco Pizarro. Os Incas tinham uma população que mais ou menos tinha 20 milhões de pessoas e também contava com um exército muito bem organizado, assim como os astecas. E olha, eles acabaram por ser dominados por um grupo de pouco mais de 200 soldados espanhóis. Uma campanha de conquista do Império Inca foi realizada com uma estratégia de diplomacia, com direito a acordos e tratados de paz com famílias das tribos dominadas, associado a ações de extrema violência, onde, para mostrar o poderio do exército espanhol, eles matavam mulheres e crianças e até incendiavam casas. Quando Pizarro chegou aos arredores de Cusco, capital dos Incas, utilizou uma estratégia para aprisionar e matar o imperador Inca Atahualpa. Como não havia uma clara decisão sobre quem deveria governar os Incas na falta do líder, os espanhóis decidiram atacar diante da fragilidade, digamos assim, do comando dos Incas. Assim, em 1533, o Império Inca já estava totalmente dominado pelos espanhóis, que decidiram criar uma nova capital chamada Lima para facilitar o comércio da região. Olha só, a dominação não foi apenas através da violência e do genocídio promovido em nome de guerras contra as civilizações da América. Veja que foi algo muito mais brutal, pois passou-se a promover a destruição dos elementos culturais, artísticos e religiosos desses povos originários. A mando dos espanhóis foi imposta a fé católica e com ela a língua espanhola, o que a longo prazo vai dizimar várias línguas nativas que agora
que estão completamente mortas. A ocultação do passado histórico, a destruição cultural e a imposição linguística se tornaram uma das maiores barbáries de toda a história da humanidade. Dominadas as principais civilizações da América, incas e astecas, os espanhóis iniciaram assim a construção do seu aparato administrativo. Assim foram criados aqui na colônia 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais, que eram governadas por espanhóis nascidos na Espanha. Veja que na esfera local desta administração colonial foram criados órgãos como as audiências, encarregados de controlar a justiça, além de conselhos administrativos municipais chamados de cabildos, todos diretamente ligados à hierarquia do poder administrativo colonial. Veja que, diferente, por exemplo, do que encontramos no modelo colonial português, os espanhóis, sim, eles vão utilizar o trabalho indígena em larga escala. Olha só, entende que os índios, por conta da catequese, não poderiam ser considerados escravos no Novo Mundo? Assim, os espanhóis utilizavam os chamados trabalhos compulsórios, que não eram nem assalariado e nem escravo. Havia um regime de trocas. Assim, os indígenas recebiam a catequese dada pelos padres jesuítas. Em troca, os indígenas deveriam destinar pessoas ao trabalho por um determinado período de tempo. Este trabalho os indígenas chamavam de mita. E isso nos leva a determinados funcionários responsáveis por contratar os indígenas, chamados de encomendeiros. Os espanhóis utilizavam também o trabalho escravo de pessoas trazidas da África, porém esse modelo atendeu mais à região da América Central e do Caribe. Diferente dos ingleses, que desde o início lá da colonização utilizaram uma política de separação entre colonos e povos originários, os espanhóis, assim como os portugueses, adotaram a miscigenação. Assim, não foram poucos os casamentos arranjados entre líderes espanhóis e líderes indígenas. Olha só, dessa forma, percebemos uma hierarquização social atrelada a critérios de sangue ou nascimento. Ou seja, na América Espanhola tínhamos a alta administração da colônia, composta por espanhóis nascidos na Espanha. Eles eram conhecidos como chapetones, uma elite colonial formada por espanhóis nascidos na colônia e chamados de crioulos, e camadas sociais mais baixas formadas por mestiços. E, por fim, os trabalhadores indígenas, aqueles que, em condições de quase escravidão, cuidavam da produção. Essa classificação social ao longo do tempo vai se mostrar instável e alvo de diversas disputas de poder e autonomia. Mas isso é uma outra história, porque eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você assistir a mais essa aula. Até a próxima e valeu!